pessoal, vamos lá então para a nossa última etapa aqui da aula, onde a gente vai aprender a instalar os programas, a instalar aí os pacotes na nossa distribuição, no nosso servidor. Tá? A instalação de aplicativos no Linux, durante muito tempo, ela era um tanto difícil. Tá? Então, o que a pessoa, né, o que o técnico, o profissional tinha que fazer para instalar um aplicativo, instalar qualquer tipo de programa em um servidor, né, ou uma distribuição, qualquer distribuição Linux. Ele tinha que fazer download do código-fonte daquele programa, compilar esse código-fonte e instalar manualmente o programa. Tá? Então, envolvia uma tarefa hércula aí, né, para estar instalando um simples programa. O Debian, distribuição Debian, ela foi pioneira na simplificação do processo de instalação de aplicativos, né? No caso do Debian, né? E para as distribuições que derivam do Debian, como é o caso do Ubuntu. Tá? Então, qual que foi a ideia do Debian? Criar um pacote ou pacotes pré-compilados, com programa pré-compilado, e criar uma ferramenta de gerência desses pacotes, que realizasse a instalação desses pacotes, ou seja, desses programas, de forma automática. Tá? O nome dessa ferramenta é apt. apt. Tá? apt é uma sigla para Advanced Packet Tool, tá? Ferramenta avançada de pacotes, né? Ferramenta de pacotes avançados, alguma coisa do tipo. E o apt ele vai então lidar aí com pacotes do tipo Deb, tá? Deb. Então, esses pacotes, esses pré-compilados que a gente está mencionando aí, possuem aí a extensão .deb. Tá? Então, com o apt e os pacotes .deb, a instalação dos programas em ambiente Linux se tornou assim extremamente simples, a ponto da gente poder falar com muita certeza que instalar, por exemplo, um programa, tá, utilizando o apt é muito mais simples do que instalar um programa utilizando exe, né, um instalador lá do Windows. Tá? Com certeza é muito mais fácil, vocês vão ver. O apt ele é um utilitário de linha de comando, tá? Então ele possui aí seus utilitários de linha de comando, mas ele também se integra com o ambiente gráfico. Tá? Então, olha que coisa, eu posso utilizar a linha de comando para instalar um programa no ambiente gráfico e vice-versa também. Tá? Então, no ambiente gráfico, por exemplo, eu tenho um aplicativo chamado Aptitude, tá? Synaptic. São aplicativos que vão lidar então com esses pacotes .deb para instalação no ambiente gráfico, tá? Do ambiente gráfico. Tá? No nosso caso, a gente vai ficar restrito, tá? Ao ambiente de modo texto, mas, por exemplo, só para mostrar um exemplo para vocês, tá? Se eu instalo aqui, né, no meu terminal aqui da minha máquina raiz, um aplicativo que seja de ambiente gráfico, tá? Na hora que eu instalar o aplicativo, ele já vai criar a entrada bonitinha no meu menu iniciar, já vai criar os ícones, tá? Tudo de forma automática, tá bom? Então ele realmente é um utilitário aí fantástico. O apt ele está disponível apenas em distribuições baseadas no Debian. Tá? Então, se você está utilizando aí outra distribuição Linux, você não vai ter acesso ao apt. Tá? Mas, vamos dizer assim, cada ramificação aí, né, implementou a sua própria estrutura de pacotes. Tá? Então, por exemplo, a Red Hat possui a dela, tá? Que é o RPM, através do utilitário, agora fugiu o nome, é um utilitário, um nome diferente, eu esqueci agora, tá? Mas cada distribuição, cada ramificação aí vai ter a sua própria utilitário para gerenciamento de pacotes, tá bom? E a gente também tem uma proposta aí intercambiável entre as distribuições chamada Snap. Né? O Snap, então, ele vai aí possibilitar que, vamos dizer assim, ele vai lidar com pacotes de instalação de programas e é possível utilizar o Snap entre as diferentes distribuições. No nosso caso,
a gente vai aqui aprender a utilizar o apt, tá bom? Bom, então vamos lá então. É bem simples o procedimento, mas como que o apt funciona? Então, basicamente, o apt ele é um aplicativo aí cliente-servidor. Então ele é cliente e servidor. O cliente ele vai solicitar o pacote para o servidor e o servidor vai responder, né, com esse pacote para o cliente. Nós não dizemos no dia a dia, tá, servidor, aqui no caso do apt. Tá? Nós nos referimos a esse servidor aqui como repositório. Repositório de pacotes, tá bom? Então, por padrão, né, a minha máquina ela vai obter esses pacotes .deb a partir de um repositório ou de alguns repositórios, tá, que estão localizados na internet, tá, em servidores localizados na internet. Então, ele funciona de forma muito similar ao que a gente vê, por exemplo, no Google Play, tá? Ou mais recentemente aí na Windows Store, né? Então é um local centralizado, seguro, onde eu posso fazer o download dos meus pacotes, tá? No caso do Linux, né? Então, como eu falei, a gente pode configurar vários repositórios para que eu possa instalar os pacotes de vários repositórios, porque pode ser que, por exemplo, o repositório A não tenha o pacote que eu preciso. Aí eu vou precisar configurar o repositório B lá para obter o pacote que eu estou precisando, tá bom? Bom, além dos repositórios, também é possível obter os pacotes de uma fonte local, tá? Por exemplo, de um diretório armazenado no computador, tá? Então, vou colocar aqui um diretório, ou até mesmo, por exemplo, né, de um CD, de algum DVD local, tá? Então, os pacotes estão local ali no servidor. Esse repositório ou servidor, falando propriamente dito, ele pode estar localizado em uma LAN e também pode estar localizado na internet, tá bom? Agora, gente, diretórios locais aqui, onde vão ficar armazenados ali os pacotes, não são tão comuns, tá bom? O ambiente mais comum realmente é eu fazer o download dos pacotes a partir de repositórios. Bom, então vou vir aqui na minha máquina virtual, tá? Vou logar como root e a primeira pergunta que vocês podem fazer, né? Quais são os endereços desses repositórios? Da onde que eu vou fazer o download deles? Então, eu vou acessar aqui o diretório cd/etc/apt, tá? E aqui dentro vou dar um ls. Dentro do diretório apt, eu tenho um arquivo ali chamado source.list. Eu vou abrir esse arquivo, source.list, e os meus endereços aqui dos meus repositórios estão especificados aqui, né? Então, tirando aqui as linhas de comentário, obviamente, né? As demais linhas aqui vão apontar para repositórios, né? Onde vou realizar a consulta. Então, por padrão aqui, ele vai listar esses repositórios, que são os repositórios padrões aqui do caso do Ubuntu, né? No caso do Ubuntu para servidor. Mas, novamente, se eu precisar adicionar aqui um novo repositório, ou melhor, instalar um pacote que não está neles, eu preciso vir aqui e editar esse arquivo para adicionar um novo repositório, tá? A gente não vai ficar focado nesse nível de detalhes aqui na aula, tá? Então é mais uma introdução ao apt. Então eu só estou mostrando para vocês aqui da onde que ele puxa os arquivos de configuração, tá bom? Vou sair daqui, não vou apagar nada, tá? Vou acessar qualquer outro diretório aqui, vou voltar aqui para o home, tá? Bom, vamos lá então. Como é que eu instalo um programa? A primeira coisa, antes de instalar um aplicativo, é interessante nós executarmos o comando apt update, tá? Vou executar aqui, tá? O que o apt update faz?
ele entra em contato com os meus repositórios, com os repositórios que estão configurados, e faz o download das listas de pacotes que esses repositórios possuem. Tá? É interessante que eu faça sempre o apt update para garantir que o software que eu estou instalando é o mais atual possível. Tá? Porque se eu tiver uma lista de pacotes antiga, corre-se o risco de eu utilizar, então, instalar um pacote que seja antigo, né? Uma versão mais antiga. Então, sempre realizar o apt update antes, tá? E aí, após isso, a gente pode instalar um pacote. Então, como é que eu instalo o pacote? Eu vou usar o comando apt install e aí eu vou colocar aqui o nome do pacote que eu quero instalar. Tá? Então, nessa aula a gente vai utilizar aqui pacotes, tá? Programas simples, programas bobos, tá? Porque não importa de fato se eu estou instalando um programa simplesinho, que não faz quase nada, ou se, por exemplo, eu estou instalando um servidor, né? Um servidor DNS, um servidor de arquivo. O procedimento para instalar é o mesmo, tá? Não muda nada, não importa se é um software simples ou se é um software complexo. O processo de instalação é o mesmo para ambos, tá? Eu vou instalar aqui um programa chamado Fortune, tá? E o que ele apresentou aqui para mim? Ele está dizendo aqui embaixo que the following additional packages will be installed, tá? Então, o que acontece? Um determinado pacote ele pode ser dependente de outros pacotes, pode ter uma dependência. E o apt ele consegue traçar essa dependência e quando eu peço para instalar um programa, ele já instala de forma automática as dependências necessárias, tá bom? Isso é muito legal, poupa um trabalho gigante aí da nossa parte, tá? E aí ele está dizendo aqui que ele precisa fazer download, né, de 615 KB e após essa operação 2.135 KB de espaço de disco adicional serão utilizados. Você quer continuar? Sim, quero continuar. Y. Aí ele vai fazer o download e já vai instalar o pacote para mim. Tudo de forma automática. Vamos aguardar a finalização. Pronto, tá? Fechou aqui, instalou o pacote Fortune, tá? No caso, só a nível de curiosidade, o Fortune é um aplicativo que gera uma frase, tá? Ele tem uma base de frasezinhas, frases de provérbios, algumas brincadeiras, algumas piadinhas, tá? E toda vez que eu chamo o programa, ele gera uma frase para mim, tá? Então, you plan things that you are not to have an attempt because you are extreme caution. Lady Luck brings added income today. Let friends take it away tonight. Enfim, né? Cada vez que eu executo, ele vai gerar. Espero que essa frase não seja para mim. Espero que vocês estejam me entendendo, tá, pessoal? Você será mal compreendido por todo mundo. Não, por favor. Se vocês não estiverem me compreendendo, por favor, me avisem, tá bom? Bom, então é isso. O Fortune ele gera uma frasezinha, tá? Toda vez que eu chamo ele. Tem como instalar pacote adicional para ele gerar frases em português, tá bom? Em outros idiomas, tá? Enfim. Então, mas para instalar, basta eu usar o comando apt install então, e o nome do pacote. Além, bom, eu instalei aqui apenas um único pacotinho, né? Então, Fortune. Se eu quiser instalar mais de um pacote ao mesmo tempo, basta eu dar um espaço e informar aqui o nome do segundo pacotinho que eu quero instalar, tá? Por exemplo, eu vou tentar instalar aqui dois pacotes. Eu vou instalar o call say, tá? E eu vou instalar, se eu não me engano, o nome dele é Hollywood. Tá? Então, esses dois pacotinhos aqui. Se eu quisesse instalar mais, basta dar espaço, espaço, espaço e ir colocando os nomes aqui dos pacotes separados por espaços. Tá? Bom, vou dar um yes aqui.
Tá? Vamos aguardar a instalação. Estranhamente está um pouco lento. Tá? Deveria ser um pouquinho mais rápido aqui para o meu gosto aqui a instalação. Mas, enfim, está sendo instalado. Tá? Vamos aguardar a instalação. Bom, pessoal, eu vou pausar o vídeo aqui e vou aguardar a finalização, tá? Ok, pessoal, terminou aqui, tá? Instalei então os dois pacotes, o Calcei. Tá? O Calcei, ele vai... deixa eu tentar executar assim. Olha lá, beleza. Então o Calcei, ele vai gerar aqui uma vaquinha, né? Com um balãozinho, né? Então, olá, por exemplo, né? É possível também utilizar ele assim. Vamos ver aqui, ó. Fortune Calcei. Legal, tá? Então, olha lá. A gente consegue passar o resultado do Fortune para dentro da vaquinha, tá? Para dentro do balãozinho da vaquinha. Utilizando ali o pipe, né? E o Hollywood é bem interessante, tá? Na hora que você abre ele, olha lá. Você pode pagar de hacker aí para alguém, né? Abrir ele e deixar em execução, tá? E ele vai parecer que você está fazendo alguma coisa, hackeando alguma coisa. Na verdade, ele está gerando um monte de coisa aleatória aí na tela. Só para fazer graça realmente, tá? Então, legal. Vou apertar um... Opa! Quero sair dele. Kit. Ok. Apertei... Opa! Ih, meu Deus. Espera aí que... Aí. Apertei Ctrl C, tá? Ctrl C para sair, tá, pessoal? Ficou com um lixo ali embaixo. Tá? Enfim, tá, beleza. Tá? Instalei então esses aplicativos. Aliás, pessoal, só dois comentários, tá? Sempre que vocês quiserem interromper a execução de qualquer aplicativo no Linux, tá? Vamos imaginar que você tenha feito um script, esse script travou por algum motivo, tá? Ou qualquer outro programa, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, Sleep 430, tá? Então, o que esse comandinho aqui vai fazer? Ele vai ficar fazendo nada durante 430 segundos, tá? Eu quero interromper essa execução. Ctrl C, ele interrompe, tá? Então, Ctrl C sempre interrompe a execução de algum programa no terminal. Então, ele volta para o terminal. Então, essa é a ideia. A segunda coisa é que a gente utilizou aqui apt install o nome do pacote, tá? Apt update, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar algumas outras opções para vocês também. No entanto, existe aqui vamos dizer assim, a versão antiga do apt, a versão clássica, que é o apt-get, tá? Então apt-get install o nome do pacote, apt-get update, tá? Então assim, tanto faz eu utilizar o apt quanto utilizar o apt-get, tá bom? O apt-get, ele não deixa a linha atual ali colorida. Então, por exemplo, apt-update, né? Então ele vai deixando ali a linha atual, não sei se vocês perceberam, mas ele vai deixando ali colorida, né? No caso ficou laranjinha, tá? O apt-get update não deixa, tá? Eu acho mais bonitinho, tá? Ou um apt. Além de tudo, o apt é mais simples, né? Digitar apt do que digitar apt-get, tá bom? Mas fiquem aí à vontade para utilizarem aquilo que vocês acharem melhor. Bom, beleza. Instalei um programa. Como é que eu desinstalo, então, um programa, né? Um pacote? Então, para desinstalar, eu vou usar a opção remove, tá? apt remove o nome do pacote. Então, apt remove Hollywood, por exemplo. Vai desinstalar. Então ele vai deletar aí os binários do Hollywood e vai desinstalar. Pronto, tá? A gente tem o apt remove
E a gente tem o apt purge. Tá? O purge também é para remover. No entanto, o purge, além de remover os binários do aplicativo, o purge ele exclui os arquivos de configuração desse aplicativo aí também, tá? Então, só para fazer uma distinção para vocês, né? Vocês estão lembrados aí do Netplan, né? Do último vídeo. Então, esse YAML aqui é um arquivo de configuração. Se porventura eu desinstalasse o Netplan aqui do sistema operacional, utilizando o remove, esse arquivo de configuração permaneceria aí, tá bom? Agora, se eu quisesse excluir qualquer traço do Netplan, eu utilizaria o purge, tá? Não vão desinstalar o Netplan aí, tá, pessoal? Então é o seguinte, eu vou utilizar aqui, por exemplo, apt purge, tá? E o nome do pacote lá, call say, por exemplo. Tá? Então ele vai desinstalar e vai remover também os arquivos de configuração. Tá? Tá removendo. Ok, removeu. Então, se eu tentar chamar aqui call say, lá, o programa não existe mais, não está instalado, tá? Nem ele e nem o Hollywood, certo? Bom, ok. Aprendemos então a instalar, a desinstalar, tá? Caso eu queira fazer uma atualização de um pacote em específico, basta eu instalar ele novamente, tá bom? Então, apt install, por exemplo, Fortune. Tá? Então, o que vai fazer? O que o apt vai fazer? Ele vai procurar uma versão mais nova do Fortune para instalar. Caso exista, ele vai instalar essa versão. Agora, caso eu queira fazer uma atualização de todos os pacotes instalados no sistema operacional, eu vou usar a opção apt upgrade. Tá? Upgrade é diferente de update. Tá? O update faz o download das listas de pacotes dos repositórios. O upgrade atualiza os pacotes instalados no sistema operacional. Então, olha aqui embaixo que interessante. Ó. É necessário obter 124 megabytes de arquivos e após essa operação, 5 MB, né, de espaço de disco serão utilizados. Então, você pode até perguntar, nossa, mas vai fazer download de 124 e depois só vai ocupar 5 MB? É que ele vai, na verdade, o quê? Atualizar esses pacotes aqui. Tá? Então, por isso que não vai ter 124 megabytes a mais aqui em espaço em disco. Bom, eu não vou atualizar nesse momento, tá bom? Não vou atualizar. Além do upgrade, então apt, eu também tenho a opção dist upgrade. Acho que eu digitei errado aqui. Dist. Acho que eu estou digitando errado aqui, mas é uma outra opção. Deixa eu utilizar aqui o man. É uma outra opção aqui de upgrade, né, que ela vai instalar aqui todos, ou melhor, ela vai atualizar o sistema operacional como um todo, atualizar a distribuição como um todo. Mas eu acho que no caso do apt, ele mudou de nome. Então a gente tem upgrade aqui e o full upgrade. Então provavelmente seria o full upgrade. Deixa eu ver aqui o manual do apt-get. No caso do apt-get é dist upgrade. Dist-upgrade, né? Como está apresentado aqui. No caso do apt é o full upgrade, tá? Então se eu fizer apt, vamos lá, full upgrade, ele vai procurar então uma nova versão do sistema operacional, caso exista, ela vai instalar, por exemplo, do Ubuntu 20.04 para o Ubuntu 20.10 ou para o Ubuntu 21.04, né? E aí ele vai atualizar a distribuição. Tem que tomar muito cuidado com essa opção, porque atualizar o sistema operacional pode
tornar algum serviço inoperante, tá? Causar algum crash numa biblioteca. Então tem que tomar muito cuidado com as atualizações. Bom, então é isso, pessoal. É simples, tá? Utilizar o apt. Faltando mais um detalhe importante, tá? Vamos supor que você não saiba o nome do pacote, você não saiba o nome do aplicativo que você quer instalar, mas você tem uma ideia do que você quer instalar. Por exemplo, vamos supor que você queira instalar um emulador de Atari, por exemplo, tá? Mas você não sabe o nome do pacote do emulador de Atari. Então, o que você vai fazer? Você pode usar o comando apt-cache, usar a opção search e usar aqui um termo. Então, por exemplo, emulator. Tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai listar aqui, né, todos os pacotes com uma pequena descrição, tá, que você pode instalar. Então, obviamente, ele listou muita coisa aí, ele foi quebrando a tela. É possível, por exemplo, utilizar aqui o pipe, tá, e acrescentar aquele more, que eu apresentei para vocês nas primeiras aulas, e aí ir descendo, né, para a gente ir ver aqui as linhas com calma, tá bom? Então existe tanto o more quanto o less, tá? Sendo que o less vai permitir que a gente suba e desça dos resultados, tá? Apertar Q para sair, tá, gente? Q de kit para sair. Mas, apresentando aqui uma opção interessante, com o pipe também é possível utilizar um filtro, tá bom? Então, por exemplo, emulator, mas eu quero de Atari. Então, por exemplo, eu posso usar o comando grep aqui e formar aqui um filtro Atari. E aí o que ele vai fazer? Ele vai listar para mim as linhas que contêm a palavra Atari, tá? Somente as linhas que contêm a palavra Atari. Então, por exemplo, Atari, eu vou tentar colocar aqui nessa, vamos ver se ele vai apresentar alguma coisa aqui. Apareceu, né, também aqui, algumas linhas. Não tenho muita esperança, mas vamos lá. PlayStation apareceu, né? Emulador de som de PlayStation. Ok. Tá? Então, a gente pode utilizar os filtros e a gente pode intercambiar os filtros, tá? Então, por exemplo, Atari, e eu vou colocar aqui um novo filtro, por exemplo, a grep. Deixa eu verificar aqui. Vamos supor que eu queira colocar como filtro SDL, essa palavra que está nessa linha, SDL. Então, SDL. Então, criei aqui dois filtros, tá? Então, ele filtra o resultado do primeiro filtro. Então, e aí a gente pode ir intercambiando os filtros aqui para achar, né, aquilo que a gente quer. O grep ele não funciona apenas para o apt-cache, tá? São todas as saídas de texto no terminal, a gente pode utilizar o grep para funcionar. E aí vamos supor que você queira saber mais informação sobre um pacote em específico. Então, por exemplo, eu quero mais informação sobre esse Atari 800 aqui. Então eu posso usar o comando apt-cache show Atari 800. Show. Aí, deixa eu ver aqui. Então tá, executei aqui, né? Então todas essas informações aqui de baixo são dados relacionados a esse pacote. Então, ó, a arquitetura, a versão, tá? Que mais aqui? Uma pequena descrição, a página oficial, tá? Os algoritmos de hash, caso eu queira fazer alguma verificação, né, de integridade, tá? O nome do arquivo, tá bom? Então, apt-cache, apt-cache, espaço show, o nome do pacote que eu quero ver as informações, tá bom? Então é isso, pessoal. É bem simplesinho, tá? E só para fechar aqui, vou mostrar um último programa para vocês, bem legal, tá? O Lynx. Vamos instalar o Lynx aqui. Y para confirmar. Vou pausar aqui e esperar finalizar a instalação. Ok, tá? Instalou o Lynx. Vou usar o Lynx aqui, Lynx www.google.com.br, tá? O que será que vai acontecer? Vamos ver. Então aqui ele mudou a tela, né? Lá embaixo ele está lá www.google.com.br
Cookie, permitir o cookie, sim, Y. Então sempre vai permitir o cookie. Vou colocar um A aqui de always, né, para ele sempre permitir. Tá? E beleza, olha só o que ele apareceu aqui, tá? Uma página do Google, tá? Página do Google em modo de terminal, tá? De linha de comando. Então olha que legal, posso, por exemplo, aqui pesquisar algum termo, IFSP, pesquisa Google, tá? Aparecer os resultados. Então estou navegando na web, né? Através da linha de comando. Olha que legal. Apertar aqui dentro para entrar no site do Instituto. Tá? Always para sempre permitir aqui os cookies. Tá? Olha lá que legal. Navegando pelos menus, né? Abrir aqui uma notícia, por exemplo. É isso. Olha lá. A noticiazinha aqui sendo exibida. Tá? Show de bola, né, pessoal? Podem perguntar, e as imagens? Obviamente não temos imagens, né? Mas dá para navegar aqui a nível de curiosidade, né? Eu não consigo imaginar uma opção prática para utilizar o links, tá? Mas é legal a nível de curiosidade, né? Então é isso, pessoal. Ctrl C aqui para sair, interrompi o programa, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um abraço para todo mundo.